Pronto, a gente pode dar prosseguimento. Isso que a Mercedes falou, que, ao contrário do que eu falei, ela concorda de que Jesus, sem os discípulos, acabaria não sendo tudo que foi, porque ele precisa até hoje é, dos discípulos para agir. Isso aí dá pano para conversa, sim. Porque, na realidade, não é nem que eu não creio que ele não seria, mas, tipo assim, a tarefa não seria realizada como deveria, porque ele conta com nós, né? Tudo isso que ele passou, esse preparar o planeta para a humanidade, e depois o sacrifício de vir à Terra, de encarnar, passar por esse processo iniciático da morte de Osíris, isso tudo é justamente para transformar-nos em, em partícipes da grande seara divina que é o planeta, a existência no planeta, né? Aquilo que a gente já falou da outra vez, que esse planeta é infestado de vida, e onde há vida, há seara divina, há trabalho a ser feito, porque toda a vida, seja ela qual for, ela passa por dramas, ela passa por provações, e a função da gente é aliviar essas provações de tudo que é vivo. Quer dizer, também é meu ponto de vista. Vamos lá, o que vocês acham, gente? Eu não entendi a última palavra. Liberar as provações de tudo que De tudo que é vivo, não só dos seres humanos. Porque quantas vezes, eu outro dia estava pensando comigo, passeando aqui, passeando não, estava indo trabalhar, um dia muito quente, uma manhã quente, e você vê muitas vezes muito cachorro na rua, morrendo de calor, morrendo de sede, e eu fico pensando, por que custa assim, um dono de estabelecimento botar um potinho de água para aliviar o sofrimento desses animais que não escolheram estar ali? Eles estão ali já pela falha de um ser humano, que fez com que aquele animal chegasse ali naquela situação que ele não deveria estar ali, certo? E a gente é tão ligado na vida da gente, nos nossos próprios problemas, que às vezes a gente esquece que pode sanar de maneira fácil para a gente, o que de repente é um drama para outra vida. Porque, por exemplo, como eu estou falando, usando o exemplo do cachorro, para aquele cachorro que está no meio da rua, o calor que vem do asfalto e a sede, para ele é um drama. É um drama enorme. Para a gente, o que é pegar um potinho de sorvete, botar uma água e colocar na porta do estabelecimento ou de casa? Nada. Mas a gente nem lembra que isso existe. Porque a gente está tão focado em nós mesmos, nos nossos problemas, que a gente não se importa. Eu sei que eu estou falando só do cachorro. Imagina se a gente for pensar em todo o sofrimento humano que existe por aí. Mas eu já estou falando demais. Vamos lá, gente. Tem muita coisa para comentar, desde a história de Judas até a história da Páscoa. Eu não sei se vocês viram, Cris, aquele filme A Última Tentação de Cristo. Não. Não viram? Ninguém viu? É um filmaço. É um filmaço porque ele foi proibido, por exemplo, na França, né? Ele foi proibido em vários países católicos, entre aspas, né? Porque o autor ele questiona tudo, né? Desde a traição de Judas, que Judas diz para ele: a minha traição foi necessária para você ser o que você é, né? Judas joga isso na cara dele. E até ele ser depois um homem casado, no final foi assim: Jesus era um homem casado, aí ele encontra um cara, né, falando em cima de um caixote, né? Porque Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, e Jesus era casado com duas mulheres, na verdade, Maria Madalena, Maria de Magdala, e mais deve ser a irmã dela, não sei. Então ele com cheio de filhos, então ele estava com um no colo, aí ele diz, mas Jesus disse isso, disse aquilo outro. Aí ele põe o filho no chão, que ele está no colo. Aí ele se vira e fala assim, vem cá, eu não disse nada disso. O autor do filme coloca, eu não disse nada disso. Aí o cara se vira para ele e fala assim, então, olha, fala para essa gente toda aqui que você é Jesus e que você não disse isso, para ver se eles vão acreditar em você. Então, quer dizer,
são vertentes, né? É um filme muito bom mesmo. Eu achei, né? Pena assim que eu só tenho, eu acho que eu tenho ele em casa em vídeo, né? Mas é uma coisa, mas seria bom assim que a gente visse para a gente ver a outra visão que o autor do filme teve sobre as passagens mais significativas de Jesus. Então, Kátia, agora eu vou falar como professora de arte, tá? Eu acho esse filme uma obra de arte cinematográfica, assim como eu acho o Evangelho, segundo Jesus Cristo, do José Saramago, uma obra de arte literária. Mas uma coisa é eu considerar essas peças como obra de arte, e uma outra coisa é eu sequer aventar a possibilidade de que haja um pingo de viés de realidade nisso. Porque o que acontece nessas duas obras? Nessas duas obras, a necessidade dos autores, eles têm a necessidade de trazer essa figura que para a gente é de uma elevação espiritual inominável para a humanidade. Eles transformam essa criatura excelsa num simples ser humano, com desejos, carnais, tanto que, como você coloca, é casado com duas mulheres, como sendo não sendo de origem divina, porque Saramago já inicia praticamente o romance dele, colocando como Jesus filho de José e Maria. Ele nem aventa a possibilidade de ter havido uma paternogênese, aí com interferência divina. Então, uma coisa é a gente tomar isso como obras de arte maravilhosas. Outro dia, outra coisa é aventar a possibilidade de que haja uma realidade nisso, porque o que a gente está fazendo aqui é estudar o Evangelho, mas partindo do pressuposto, pelo menos é isso que eu estou fazendo, de repente a Priscila e a Mercedes podem discordar comigo, mas do pressuposto de que Jesus ele está muito acima da nossa humanidade, do nosso nível de humanidade. Ele é o representante de uma humanidade que provavelmente a gente vai levar milhares de anos para atingir o grau evolutivo dessa humanidade. Ele é o espírito que ele se faz nosso governador por uma elevação moral, espiritual, intelectual, para a gente impensável. Então, no meu entender, essas obras de arte são maravilhosas, mas tratam Cristo de maneira, digamos que, errônea na nossa concepção religiosa. A Mercedes quer falar. Fala, Mercedes. Eu não esqueci o autor do romance Ben-Hur. Quem é que lembra o autor do romance, do livro mesmo? Não é do filme, não. Eu vi o filme várias vezes, vejo sempre. Não, o filme mas tem o livro, que é muito bonito, a tradução do Heitor Coni, Carlos Heitor Coni. É muito bonito, é para uma. Eu procurei nas livrarias e não encontro mais esse livro. Lá no Herbert tinha, Eu Cristina, na comprei, biblioteca. eu tenho, bem. Mas tradução do Coni. Deixa eu ver de quem é o Ben-Hur. Lee Então, Wallace. Lee Wallace. Lee Wallace, Lee Wallace. Lee Wallace. talvez Saramago, que para mim é um homem de bem, é um homem com virtude acima de muita gente que se diz cristão, e o autor do filme também tenha sido uma maneira deles se questionarem em relação a Jesus. O autor de Blue, ele estava a fim de escrever um livro que mostrasse à humanidade que Jesus existiu, que aquilo era uma mentira, que não havia Jesus, que não havia Deus. E aí, conforme ele foi estudando e escrevendo, depois que ele estudou bastante, né, a história de Jesus, ele se apaixonou e se converteu. Então, talvez esses autores também, como Saramago, que para mim é um homem muito grande, né? E o autor do filme também, tenham passado por essa experiência, né? Precisaram passar por essa experiência de dizer, olha, isso tudo aqui é uma grande mentira, né? Mas Então, eu dentro quero discutir dúvidas, né, em você que está vendo, né?
claro, é claro. Mas para mim não fazia diferença se Jesus foi casado ou não, se fez isso ou Também aquilo não. ou não. É, eu acho até que para mim é indiferente isso, é mais do que isso, né? Mas pode ser uma possibilidade de que esses autores também tenham feito isso para ter uma credibilidade maior. Priscila, Vocês estão aí falando, né, dessas questões, e aí eu me lembrei que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que vem perguntando, né, quem é o maior exemplo que toda a humanidade tem, né, o espírito mais evoluído que aqui esteve é Jesus. E às vezes, assim, conforme os comentários aí que vocês estão fazendo, né, dos autores, querem igualar Jesus, né, que Jesus foi traído, Jesus sabia de tudo que ia acontecer, né, com ele. Então, assim, traição, né, vamos pôr entre aspas, né, e se ele é o governador do nosso planeta, né, conforme nós espíritas acreditamos, ele, quando o planeta foi formado, ele já era evoluído, né, o suficiente para, assim, a gente não ter comparação, né, a gente compara no sentido de que eu tenho que chegar lá, né? Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, assim, é muito bom a gente poder estudar, é bom divergir, é bom ver esses diferentes olhares, né? Os diferentes prismas, porque assim a gente cresce, né? Conforme a ideia de cada um, né? Nós somos todos diferentes, né? Somos mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta e cada um tem a sua particularidade, né? Cada ser é especial, cada um tem suas ideias, cada um está no nível evolutivo e com isso cada um pode contribuir para o crescimento do outro, né? Acho que isso é muito importante. sem esquecer também que o homem tido como o mais inteligente do planeta nesse último século, que foi Stephen Hawking, ele passou parte da vida dele tentando provar que Deus não existia. Ele diz que a partícula de Bósitron, na realidade, é a partícula de Deus, não a Deus, a partícula de Bósitron que acabou dando início à vida. Ok, como você falou, cada um tem o seu pensamento e o seu direito, mas não é porque ele é o cara mais inteligente do mundo que eu vou tomar a opinião dele como verdade para mim, né? Embora admire demais esse homem, acho ele fantástico, a inteligência dele suprema mesmo, mas acho que, infelizmente, né, nesse sentido de espiritualidade, ele me lembra muito aquela história que você tem que ter as duas asas para voar, não basta ter só da inteligência, né? E eu acho até, na minha visão, ele era para ele ter durado, acho que só alguns meses, com a doença que ele tinha, ele acabou vivendo décadas e piorando. Para mim, aquilo tudo já era a mão de Deus agindo sobre ele, mas aí, whatever, né? Cada um, como você falou, cada um é cada um e cada um interpreta as coisas do jeito que bem entender, assim como artistas, muitos artistas. Se a gente for pensar também, acho que foi 2 anos atrás, se não me engano, teve no Brasil aquele escândalo em relação àquela exposição do Queer Museu, em que se colocou muito o questionamento da figura de. Eu fui a essa exposição, se questionou para caramba. Eu fui como professora de arte, adorei como professora de arte, mas não tomei nada daquilo. O Queer Museu foi lá no Parque Lage, trouxe essa exposição, trouxeram aqui para o Parque Lage. Achei muito linda, é um questionamento e tudo mais, mas em nada mudou a minha fé ou as minhas crenças a respeito da figura do Cristo, porque uma coisa é o artisticamente e outra coisa é a nossa crença pessoal, né? Mas aí, voltando, eu queria muito voltar à questão de Judas, porque realmente Judas é um personagem que ele vem sendo massacrado durante a história da humanidade. E se a gente parar para raciocinar mesmo, no sentido mais lógico,
Realmente seria até uma temeridade permitir que o Sinédrio determinasse como e quando seria a morte de Jesus. Como ele coloca aqui, uma passagem tão importante para a evolução da humanidade, ficar a cargo do sacerdote do Sinédrio. Ou seja, Jesus toma conta, a espiritualidade maior toma as rédeas de todo o drama desde sempre. Porque se a gente vê a narrativa de todo o evangelho, tudo aquilo parece muito bem orquestrado. Mas quando chegar no ápice da coisa, você entregar para alguém que seja de fora. Pode falar, Mercedes. Você está sem som. Liga o som. Estou operando. Espera aí, estou operando. Fale. Não, me ocorreu aqui um relâmpago, um trovão na cabeça. Como Jesus precisou da traição, né, de um amigo que ele tratava como irmão, muitas vezes também, a maioria das vezes é dentro da nossa própria família, né, que estão ali aqueles que vão nos trair. Mas ainda bota esse trair entre aspas, que eu realmente não acredito que foi traição. Para mim, aquilo foi realmente planejado. Para mim, realmente, Judas aceita o pior papel da humanidade, de passar como traidor, mas eu acho que faz mega sentido, até porque toda a religião judaica vem essa coisa do holocausto. Daí que quando Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho em holocausto, quer dizer, por que não a gente acreditar que Judas é esse Abraão que vai sacrificar o Filho de Deus em holocausto, que vai entregar o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Porque você vê várias religiões tomando Cristo como Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Mas se tem um Cordeiro, tem que ter quem entregue esse Cordeiro em holocausto, quem leva esse Cordeiro em holocausto. E esse alguém é Judas. É o que recebeu o papel mais dramático dessa história toda. É o que vai entregar o Cordeiro de Deus em holocausto para o Sinédrio. Para mim faz sentido tudo isso. Vocês discordam? Príscila, Kátia? Mas então por que ele se matou, Cris? Como ele explica aqui, porque o combinado, como Jesus está ali, está escrito na Escritura, ele retornaria no terceiro dia. Mas quando isso o trato feito para ser o cara que entrega, é o espírito eterno, o eu profundo. Mas Judas, como nós, é o espírito encarnado. Então, a personagem Judas, quando, primeiro, sente toda a pressão de ser tomado como traidor pelos seus amigos discípulos. Segundo, quando ele vê que Jesus foi torturado e morto, ele duvida daquilo que ele deveria, que ele sabe em espírito, que Jesus vai passar por isso para vencer a morte. Só que ele, o personagem encarnado, duvida, fraqueja e se culpa. Como ele duvida que Jesus vai ressuscitar, ele acredita que matou Jesus, então ele sente a necessidade de se punir, porque ele não aguenta a culpa. Aí ele se mata. Entendeu? Porque como nós, Kátia, a gente antes de nascer, a maioria de nós fez um trato na espiritualidade. Dizem até que tem uma ficha lá com tudo que a gente combina. Só que quando a gente encarna, e o tal do véu da carne que cobre a nossa consciência espiritual, aí, minha querida, vira baile do vermelho e preto aqui. A gente chega e, oba, me esbaldei aqui. E esquece, porque a gente não tem o acesso consciente às nossas decisões espirituais. O nosso acesso a isso são intuições, mas a gente só acessa essas intuições se a gente quiser, se a gente meditar, se a gente se interiorizar. Porque senão a gente vive no nível da materialidade, atendendo às nossas necessidades materiais, e a gente nem acessa a intuição para sequer sonhar que a gente tem outros compromissos assumidos. Concordam comigo? Uma palestra que eu assisti do Divaldo, ele disse que foi a própria Maria Santíssima que foi buscar Judas no umbral, né?
Jesus Foi foi. Foi Jesus que foi consolar ele. Jesus, e assim, o tal de Maria, tanto que foi a própria Maria que foi lá e pegou ele para tirar ele do umbral. quando a gente lê o credo, se não me engano é o credo, está lá, desceu à mansão dos mortos e Morte, ressuscitou no terceiro dia. Esse desceu à mansão dos mortos, eu já li, não vou me lembrar onde eu li, que realmente ele vai lá consolar Judas. Mas eu acho que ele consola, mas não é ele que retira mesmo. Eu acho que ele até delega a Maria depois desse resgate, até porque Maria, até hoje, pelo que eu saiba, é quem resgata as almas dos suicidas. E resgata também, porque aí eu vou citar outra leitura que eu fiz, que eu também não lembro de onde, que a última encarnação de Judas na Terra é como, é como a francesa, Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela morre queimada como? Defendendo, sem negar que ela ouvia os espíritos. Ou seja, ela é queimada defendendo a crença na espiritualidade, quando fazendo justamente o contrário. Judas se mata porque duvidou da crença na espiritualidade. Então, ela acaba cumprindo todo esse ciclo dela de reencarnação, justamente o seu ápice no contrário do que causou a morte de Judas. Judas se mata porque a fé dele duvida, ele fraqueja na sua fé. E Joana d'Arc é morta por não fraquejar na sua fé. Isso, apesar de trágico, né, porque tem toda essa coisa, mas chega a ser poético. É aquela coisa daquele espírito que se fortalece na sua fé, capaz de chegar a dar a sua vida pela sua fé. Quando ele, lá atrás, ele tira a sua vida por fraquejar na sua fé. Então, tudo isso tem uma lógica assim, espiritual perfeita, né? Que é o fechamento do ciclo, e eu acho que a partir daí ele não encarna mais, e está lá ao lado de Jesus, ajudando a iluminar a gente aqui. Então, eu também achei interessante a coisa da referência ao 30, porque a gente também já percebeu que Pastorino gosta muito da coisa da numerologia, então ele coloca 3, a coisa da perfeição, e o 10 com o final do ciclo, e então, por isso também referência ao 30. E outra coisa que eu adoro em Pastorino, ele não tem nenhum receio em fazer referência a outros conhecimentos, como o da astrologia, quando ele vem citar o signo de Aquários, quando ele vai lá buscar no Egito o zodíaco egípcio, ele faz isso sem nenhum problema, e também por isso ele arrumou problema dentro da Igreja Católica, porque ele como teólogo estudioso, ele começou a compreender que o conhecimento esotérico ele chegou ao mundo muito tempo antes mesmo da vinda do advento do Cristo. O conhecimento sempre foi ofertado, com uma grande colcha de retalhos, que os retalhos ainda estão espalhados. E agora, com o desenvolvimento da humanidade, é que se começa a prender um retalho no outro para formar essa colcha que, no final da história, quando eu acredito pessoalmente que quando tudo isso for costurado, tudo isso vai ser só uma grande cartilha para a evolução da humanidade, sem preconceito nenhum. O que acaba impedindo e atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual é também o nosso preconceito, de achar que, não, no Egito vai ter algum conhecimento que possa ajudar com a gente, tem alguma coisa a ver com a Bíblia? De jeito nenhum. A astrologia vai ter alguma coisa com Jesus Cristo? Isso é sacrilégio, nem pensar nisso. O Oriente vai trazer Shiva, alguma coisa, se a gente perde esse preconceito de poder olhar as outras religiões e pensar, não, ali tem a contribuição sim para a evolução de todos nós, eu acho que o caminho ficaria muito mais fácil e mais rápido para a humanidade como um todo. E eu acho que isso é a melhor contribuição que o Pastorino traz, por isso que eu gosto tanto dele, porque ele olha para todos esses outros conhecimentos sem preconceito nenhum. Caleme.
Priscila, você está muito quieta, por favor. Não, vocês estão falando aí, eu anotei algumas coisas que o Pastorino falou, só para a gente poder fechar, né? Quando ele fala da questão do preparo da Páscoa, né? Que os comentários são comentários difíceis, são períodos sombrios, né? Períodos bem difíceis, e que ele vem citando, né? Que Judas é o protótipo do traidor, que depois se arrepende, né? Ele lamenta por seus gestos, de acordo com tudo que vocês falaram, que culmina no suicídio, né? Por conta da imperfeição ainda, né? De toda essa questão da nossa evolução e dessa importância de papel de Judas. E quando a Mercedes fala que Deus espera que nós façamos algo, né? Eu lembro muito que o Trigueiro gosta de falar, ele fala bastante, que Deus terceiriza, né? A gente tem que fazer a nossa parte e ele está no comando. E eu acho muito bom a gente fechar esse estudo, essa questão, lembrando de que não tem nada perdido, né? Que Jesus é o nosso governador, que Deus toma conta de cada um de nós, né? Eu falei da questão dos 8 bilhões de seres no planeta Terra, né? Mais do que isso, mas que Jesus cuida de cada um de nós e Deus também, né? Deus cuida de todo o universo, então não tem nada perdido. Assim, aos olhos da matéria, voltando lá com o que Pastorino fala no início, né? Na nossa encarnação, na nossa vida atual, a gente não consegue ter a visão ampla. Então a gente fica meio atordoado, meio perdido. Acho isso muito importante. E quando ele fala da questão da preparação da Páscoa, que é a libertação do homem, eu lembrei da lagarta, né, que vira uma borboleta. Então ali na lagarta é o fim, né? Se a gente for pensar, olhar só para aquele momento, é um momento desesperador, mas que depois ela consegue virar uma borboleta, voar. Então, assim, o horizonte se expande de uma tal maneira que a gente ainda não tem essa visão. Eu acho, assim, isso tudo muito profundo, muito esclarecedor, né? E você estava falando da questão aí de Pastorino buscar em várias fontes, né? Jesus era judeu, não era cristão, né? E a religião dele é o amor, e qualquer um pode fazer parte disso, né? Acreditando ou não em Deus, conforme você fala, você citou aí. Então, o que adianta a gente acreditar em Deus, acreditar em Jesus, falar que é cristão e não praticar? Aí eu acho que foi Chico Xavier que falou isso, né? Não fica falando muito de Jesus, não, porque já tem muita gente falando dele. Comporte-se como ele. Então, assim, acho que eu fecho, né? E ainda tenho muito que aprender, não consigo, né, me comportar como Jesus, Nem eu. mas a gente está aprendendo, né? E acho que isso é evolução. O nosso estudo é bastante importante, porque vai fortalecendo a nossa fé. Todos temos as dificuldades, né? Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua prova. E a gente, assim, juntos somos mais fortes. Eu acho que assim eu quero fechar a questão do estudo de hoje. Pelo menos por mim, né? Para eu não falar mais. Nada, achei muito bem fechado e eu vou sugerir que a gente inverta um pouco a coisa. Primeiro vou fazer a escolha do tema da próxima semana e você encerra com a oração. Achei que você fechou maravilhosamente, Pri. Então vamos lá. Para a próxima semana, as bem-aventuranças. Está em Lucas 6, de 20 a 23. Ah, meninas, se vocês me permitem, eu queria que vocês assim rezassem muito pela minha tia. A minha tia caiu no banheiro. Ela Coloca o tem nome 70 dela lá no grupo. Coloca o ela tem nome 70 todo dela lá no grupo. anos e ela de ontem para hoje piorou, foi para o CTI. Saiu da enfermaria, foi para o CTI. Meu Coloca. tio desencarnou, né, em dezembro do ano passado. E agora aconteceu com ela, né? Aí eu gostaria muito que vocês rezassem por ela, porque só reza mesmo, né? Claro, a gente coloca até nas nossas casas. Coloca lá no grupo o nome dela, com o hospital que ela está, os dados direitinho. Tá, Kátia? Que a gente Tá, vê isso. Então, tá, Pri, muito obrigada. nada. Obrigada.
Eu vou pedir, então, para você fazer a nossa oração de encerramento, que também já... O tempo já... Então, assim, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esse festim espiritual, por esse alimento do espírito que é tão necessário para a nossa evolução. Agradecer a cada um que aqui esteve presente, agradecer aos benfeitores que nos auxiliam, agradecer a Jesus, nosso querido mestre, nosso exemplo maior, agradecer também a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, infinitamente bom e justo. Só temos agradecimentos, Senhor, por esses momentos de paz, de luz, de fortalecimento nos nossos corações. Senhor, mas vamos te pedir também por cada ser que esteja no planeta Terra, seja homem, animal, vegetal, cada ser vivo, Senhor, que possa ser abençoado nesse instante, que possa sentir as forças benfazejas do teu amor, Senhor Jesus. Em especial, vamos pedir pela tia da Kátia e por toda a sua família, que cada ser dessa família possa ser abençoado, possa se sentir consolado, Mestre Jesus, nesse exato momento. E assim, Senhor, vamos pedir a tua permissão para finalizarmos esse evangelho mais do que abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lindo, viu, Cris? Cris. Lindo, muito lindo. Muito obrigado, Pri. Muito obrigado, meninas. E, Kátia, coloca os dados direitinho dela lá no grupo, tá bom? Fica bem, A gente agradece esses momentos maravilhosos. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro, a gente conversando. A vida segue, minha amiga, a vida segue. Gente, beijo no coração. Fazendo Obrigado. faxina na cozinha. Tá fazendo faxina na cozinha. Limpei o exaustor, o fogão. Agora é só no Natal que vem que eu vou limpar de novo. Gente, ainda tem que almoçar, porque hoje eu tenho meu serviço religioso. Beijo no coração, gente. Vai com Deus. Vai ser semana